Diz assim a palavra de Deus, Marcos capítulo 4, versículo 35. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra margem. Nós já aprendemos que às vezes pode ser tarde. Naquele dia às vezes não tem mais jeito. Naquele dia às vezes está dando tudo ao contrário. Naquele dia já passou para alguns e não tem como voltar atrás. Tem situações que já é tarde demais. Às vezes um problema de saúde, problema conjugal, familiar, problema financeiro, uma questão para resolver, e às vezes se tornou impossível. E se você ler o contexto, porque a Bíblia não havia capítulo nem versículo, Jesus ele queria passar para outra margem, porque na outra margem, do outro lado, havia um homem de Gadara, um homem endemoniado, que tinha quase 2.000 demônios na vida dele. Um homem que dormia no cemitério, um homem que dormia no sepulcro, violento, ninguém conseguia amansá-lo, não tinha mais jeito para a sociedade, era um caso perdido. Mas Jesus disse: vamos lá. A gente precisa estar atento àquilo que Jesus fala. Jesus deu uma palavra para eles: passemos para outra margem. Independente do que vier a acontecer, fique na palavra e você vai entender o porquê. Porque nunca é tarde para Deus operar. Deus nunca chega atrasado. Às vezes a pessoa recebe um diagnóstico médico, uma má notícia e acha que não tem mais jeito. Mas para Deus todas as coisas são possíveis. E Jesus deu a palavra. Aí diz a palavra de Deus: e eles, deixando a multidão. Uma coisa que você tem que fazer é deixar a multidão e fazer o que Jesus mandou fazer, porque a multidão gosta de aconselhar, a multidão gosta de dar palpite. É errado aconselhar? Não. Mas quando Deus dá uma palavra, você não tem que ouvir palpite de ninguém e conselho de ninguém. Você tem que ficar na palavra que Deus te deu. Aqui está o segredo. Amém, pessoal? Graças a Deus pelos conselhos quando é bom. Mas a Bíblia diz que Jesus é o nosso maravilhoso conselheiro. Então segure a palavra e fique na palavra. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Sempre leve Jesus com você, para onde você for. Se você estiver em certo lugar, Jesus estaria ali. Sabemos que Jesus é onipresente, Ele está em todos os lugares. Mas será que tem ambiente que é para cristão? É óbvio que nós que conhecemos a palavra de Deus, a Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas, quando nós ouvimos a palavra, entendemos a palavra, temos que deixar a multidão e levar Jesus. Leve Jesus. Porque a multidão não entende a fé que nós temos em Cristo. A multidão não entende o amor que nós temos por Jesus. Eles não entendem o que Jesus veio fazer. Às vezes até a nossa família, a nossa parentela. A própria mãe de Jesus chamou os seus filhos, que eram irmãos de Cristo, e disse assim: vamos prender ele que ele está louco, ele está fora de si. Por quê? Onde Jesus estava atraía a multidão. E eles pegaram cordas. Está lá em Marcos 3, capítulo 3, do versículo 20 em diante. E a mãe de Jesus foi com os seus discípulos. Com os seus filhos. E chegou lá, falaram para Jesus: a sua mãe está aí fora. Aí ele disse: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e praticam. Então o Senhor Jesus, ele sabia separar. Ele levava consigo a semente, ele levava consigo a palavra de Deus.
E a mesma coisa nós devemos fazer, leva Jesus contigo. Você tem que agradar a Jesus Cristo. Ele o levanto consigo assim como estava. Só não leva Jesus de qualquer maneira. Leva Jesus a sério. E diz: e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. Aqui diz a palavra que levantou-se um grande temporal. Os discípulos, eles eram pescadores experientes. Aqueles discípulos, eles enfrentaram várias tempestades no mar, no meio do mar. Eles saíam em alta madrugada, independente do horário. Eles já enfrentaram tempestades, mas nunca como aquela. Aquela foi diferente, porque eles sentiram medo. Olha que coisa. E às vezes nós também não entendemos. Já passamos por tantas coisas, tantos problemas, mas às vezes surge um problema que a gente nunca enfrentou. Surge algo que a gente nunca imaginou. E se não tiver discernimento, vai ficar com medo, vai ficar apavorado, mesmo Jesus estando no barco. Por isso que a Bíblia diz que a gente não deve temer. A gente deve confiar na palavra de Deus. Amém? Amém, pessoal? E ainda diz: e levantou-se grande temporal de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. Despertaram-no dizendo: mestre, mestre, não importa que pereçamos. Os discípulos devem ter imaginado: a viagem vai ser tranquila, a viagem vai ser sossegada, porque Jesus está conosco, Jesus está no barco, nós não vamos enfrentar problemas, nós não vamos enfrentar aflições, porque Jesus disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus disse: eu não te deixarei e te abandonarei. E aí as pessoas se enganam, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas teve bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está o segredo. Em meio à tempestade, Jesus estava o quê? Dormindo. E diz a palavra de Deus que o barco era açoitado pelas ondas. Imagina, a Bíblia diz que o vento era tão forte, que a tempestade era tão violenta, que a Bíblia fala que o barco estava se enchendo de água. Agora você imagina, é interessante isso, você dormindo com uma almofada em meio a uma tempestade, aqueles relâmpagos, aquelas trovoadas, às vezes dá cada relâmpago aí, que misericórdia. E olha, imagine se for chuva de pedra, granizo, e Jesus estava lá descansando. Sabe por quê? A Bíblia diz no livro de Salmo, de número 4, versículo 8: em paz me deitarei, porque o Senhor me faz habitar em segurança. Nós devemos crer que Jesus está conosco em todo o tempo. Não podemos perder a paz em meio à tempestade. Em outras palavras, as más notícias, ou quando surge uma afronta, uma dificuldade, uma crise. Não vamos perder a paz. Vamos lembrar da palavra que ele falou. Porque muitas pessoas acham que não vão ter problemas, porque Jesus está no barco. E é interessante que o sono de Jesus era tão pesado, que os discípulos tiveram que despertar ele. Imagina aquele barulho, pessoal. Quando a gente está dormindo, imagina a madrugada, começa aquele pedal, como a gente costuma dizer.
daquele trovão, aquele relâmpago, a gente levanta assim, nossa, está chovendo. É uma verdade. Irmãos, o som de Cristo, a água batendo no rosto dele, o barco balançando, a água enchendo, olha que coisa, o barco, e Jesus está dormindo. Isso é fé, pessoal. Jesus estava descansando na fé. Jesus cria no que ele falou. Olha que coisa, mas Jesus é Deus, é verdade, mas ele era Deus homem, ele precisava ter fé, ele precisava conhecer as Escrituras, porque ele se esvaziou da sua glória, do seu poder, ele tinha que viver da fé também neste mundo. A prova disso é que ele foi tentado no deserto, e ele teve que usar fé, mas ele descansava na fé. Descanse quando vier as provações, quando você estiver passando por um momento muito crítico na sua vida, descanse na palavra que Deus te deu, descanse em Cristo, em nome de Jesus. A Bíblia diz que ele é o nosso pastor e nos leva a pastos verdejantes, as águas tranquilas. Não fica com medo da agitação ao seu redor, não fica com medo do falatório. Eu gostei de um post, eu estava lendo hoje, que colocaram nos stories. A pessoa colocou assim: Faraó teve medo das pragas, ele temeu as pragas, mas não temeu a Deus. Tem muita gente temendo a pandemia, temendo as pragas, mas não teme a Deus, continua com o coração endurecido. Será que a gente crê em Deus mesmo? Será que a gente acredita em Jesus mesmo? Tem muitos que não acreditam mais na volta de Cristo. E Jesus está para voltar a qualquer hora. Vai ser como no jeito Noé. Vai pegar muita gente de surpresa. E ele disse: quando eu voltar, será que eu vou achar fé na terra? Infelizmente, muitos vão se desviar. Muitos vão abandonar Jesus. E vão ficar sofrendo. E vão perder a visitação de Deus, o arrebatamento, a ressurreição dos mortos. Mas aquele que está firme sabe, uma hora Jesus vai voltar. E essa é uma bênção. Louvado seja Deus. Sono pesado. Nós temos que ter esse sono pesado também, espiritualmente falando. Como assim, pastor? Não perder o sono, não perder a paz por causa do problema. Deixar de comer, deixar de descansar, deixar de viver por causa dos problemas. Tem gente que está com insônia, está pensando no problema que tem que resolver tal dia. Jesus diz: basta cada dia o seu mal. Temos que descansar no Senhor, em nome de Jesus, e crer que Ele já está lá no futuro cuidando de tudo. Nós só precisamos exercitar a fé e crer no que Deus diz na sua palavra. E diz mais: mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, eles queriam dizer para Jesus: se depender do Senhor, nós vamos morrer afogados. Se depender do Senhor, a gente vai morrer. Mas sabe por que eles ficaram assim? Porque se esqueceram da palavra que Jesus deu a eles. E sendo já tarde, passemos para a outra margem. Jesus deu a palavra. Eles se esqueceram da palavra no momento de tribulação. Eles se esqueceram da palavra no momento de crise, no momento de tempestade. Se esqueceram do que Deus falou: vamos passar para outra margem. Mas entre onde Jesus estava até o outro lado, houve uma tempestade. Entre o Egito e a terra prometida houve um deserto. Por isso que nós devemos viver da fé e ser perseverantes, em nome de Jesus. Se Deus falou, Ele cumpre. Não esqueça da palavra, não importa o que aconteça. A Bíblia diz em Provérbios 3:5: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes, quer dizer, não te apoies no seu próprio entendimento. Você tem que crer
em todo tempo na palavra, em nome de Jesus. Os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanecem para sempre. E é interessante que eles tiveram dúvida de Jesus. Não te importa que pereçamos? O Senhor não se importa com o que nós estamos enfrentando? O Senhor não se importa com essa tempestade que está sobre nós? E quantos não estão falando isso? O Senhor não se importa com o problema que eu estou enfrentando? O Senhor não se importa com meu filho? Olha aí como ele está. O Senhor não se importa com a minha saúde? O Senhor não se importa com essa situação difícil que eu estou enfrentando? O Senhor não se importa comigo? Que tristeza quando a pessoa fala isso. Deus se importa tanto que enviou Jesus para nos salvar, para morrer na cruz por nós. É que as pessoas se esquecem e não guardam a palavra. No mundo tereis aflições. Mas o que nós devemos fazer em meio à tempestade? Ter ânimo. Em nome de Jesus. Às vezes a pessoa até esquece que sabe nadar. Como assim, pastor? Você lembra de Pedro? Estava olhando para Jesus, tirou os olhos de Jesus, olhou para o vento. Estava se afogando. Você esqueceu que sabia nadar. Porque você se lembra depois que Jesus ressuscitou? E aparece, resumindo aqui, Pedro disse, é o Senhor, e pula na água e sai nadando. E quantos não estão esquecendo do talento que tem, da capacidade que tem? As pessoas precisam despertar o dom que há nela, a habilidade do Espírito Santo, o dom natural que Deus deu. E as pessoas ficam apavoradas. Versículo 39. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento que se aquietou. Jesus percebeu que por detrás daquela tempestade havia uma ação demoníaca. Porque ele disse, cala-te, aquieta-te. Vamos testificar isso, deixa marcado aí. Aí mesmo em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, vou voltar aí, versículo 23. Marcos capítulo 1, versículo 23. Diz assim: e estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo, ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem seis quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo, cala-te. Isso é Deus. Jesus repreendeu a tempestade, cala-te, porque ele discerniu, percebeu que por detrás daquela tempestade havia uma força demoníaca. Isso é tão óbvio, se você ler capítulo 5 de Marcos, você verá que quando Jesus chega lá, o demônio fala assim, não me lanças fora desse território. O diabo não queria que Jesus chegasse lá, por isso enviou aquela tempestade. O inimigo não quer que você chegue lá. Com a palavra de Deus você chega. Amém, pessoal? Não importa a perseguição, afronta, calúnia. Não importa se estão tramando por detrás. Você não está vendo, mas Deus está vendo. Deus vê tudo. Deus é fiel. Jesus usou da sua autoridade. Ele repreendeu o vento. Ele repreendeu aquela tempestade. Volta para lá. Versículo 39. Marcos 4:39. E ele despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande mudança. Jesus está nos ensinando o que nós devemos fazer. Tem muita gente que precisa despertar a fé. Tem gente que não usa mais o poder e a autoridade que Deus a deu. Como assim? Ele diz, eis que vos dou poder, eis que vos dou autoridade para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. A Bíblia é bem clara.
E nós estamos usando esse poder e essa autoridade quando a tempestade se levanta e a gente sabe que é o diabo que está por detrás. Porque tudo que mata, rouba, destrói é Satanás. E Jesus disse: os sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios. Aí a pessoa quer bater boca, a pessoa quer discutir. Quando é demônio, você tem que usar o poder de Deus. Você tem que repreender o diabo que está usando aquela pessoa. E dizer: sai em nome de Jesus. Eu quebro as suas forças em nome de Jesus. Você está querendo me prejudicar, você está me perseguindo, você está fazendo mal. Usando essa pessoa, eu te expulso da vida dela em nome de Jesus. A batalha é espiritual. Não é terrena, é espiritual. Efésios 6,12 diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Jesus despertou. Jesus quer que a gente desperta para usar o poder contra o mal, contra a doença, contra a miséria, contra a amarração. Todo o joelho se dobra diante desse nome. Toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Em nome de Jesus. E disse-lhes: porque sois tão tímidos, ainda não tendes fé? Quando ele fala aqui, porque ainda sois tão tímidos, a palavra aqui é covarde. Por que vocês são tão covardes? Quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino dos céus, é no sentido de covardia. Você é de Jesus? Não. Covarde. Não fala mais no nome de Jesus. Não, tá bom. Senão você vai ser crucificado. Isso aconteceu muito, né? Lá na época de Cristo, na igreja primitiva. Hoje acontece também em vários países. Quando falaram isso para os apóstolos, ele falou: antes de obedecer a Cristo, a Deus, do que a vocês. Nós não vamos parar de falar de Jesus. Louvado seja Deus. Não seja tímido, não seja covarde. Jesus disse: aquele que se envergonhar do meu nome, eu também vou me envergonhar dele. Não se envergonhe. Você tem que ser luz em meio às trevas. Você tem que resplandecer como luzeiro no mundo. Você tem que fazer a diferença, porque você é de Deus. Em nome de Jesus. As pessoas têm que olhar para você e dizer: homem de Deus, mulher de Deus. E ele falou algo muito importante: ainda não teve fé. Eles tinham a fé. É como se Jesus falasse: cadê a fé que eu te dei? A fé vem pelo ouvir pela palavra. Eu não te dei uma palavra, eu não disse passemos para outra margem, eu não falei para vocês. Cadê essa fé? E você fica com medo? A gente ia chegar do outro lado. Eu não estou aqui. E você está apavorado, com medo. E quantos hoje Jesus está com ela e ela está apavorada, com medo de uma ameaça, de uma maldade, e Jesus com ela, com medo do amanhã, e Jesus com ela. Guarde a fé que Deus te deu, a palavra. E finalizo. E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? Quem é este? É interessante que Jesus passou a noite toda orando. Sabia disso? Está escrito aqui na palavra. Jesus passou a noite toda orando por eles. É só você ler Marcos 3,13 para escolher os 12 apóstolos. E começaram a andar com Cristo. Viu Jesus fazendo maravilhas. Quem é este? Tem gente que vê Jesus operar, vê Jesus fazendo milagres, às vezes está andando com Jesus como eles eram apóstolos, pregadores, mas não conhecem Jesus ainda. É como Jó, só conhecia Deus de ouvir falar. Quem é este? Quem é este que até o mar obedece? E quantos não estão assim hoje? Ainda não tiveram esse encontro, não conhecem Jesus. É interessante, a gente conhece, por exemplo, o presidente da República. A gente conhece o nome dele, sabemos quem ele é.
Mas alguém aqui tem intimidade com Ele? E a gente tem que orar pelos governantes. Amém, pessoal? Às vezes a pessoa conhece a Deus, mas não tem intimidade com Ele. Conhece de ouvir falar. A gente precisa conhecer o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Precisamos ter mais comunhão com Deus, intimidade. Aí a gente vai saber que é Jesus que está operando, que é Jesus que está fazendo a obra, que Ele está conosco, que Ele não vai nos desamparar. Da pessoa fica com medo, apavorada, ela não sabe quem é Jesus ainda. Ela não sabe. Mas se ela sabe que Ele é o Todo-Poderoso, que por fim vai se levantar e vai fazer uma grande obra. Em nome de Jesus. Essa é a palavra. Vamos aplaudir Jesus bem forte.